meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de ciência. Na aula de hoje vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. Esse assunto ele é direcionado para você, aluno do 7º ano, portanto, pegue aí a sua caneta, o seu caderno, para que você possa estar fazendo aí as suas anotações referente a esse assunto. Para que nós possamos aí iniciar o estudo sobre a classificação dos seres vivos, eu quero trazer para você o conhecimento sobre as coleções biológicas. Então vem comigo aqui para que você possa analisar o que são coleções biológicas. Olha só, são conjunto de organismos ou parte destes que fornecem informações sobre o quê? Sobre um organismo de uma espécie. E essas informações fornecidas pelas coleções biológicas é fundamental para que nós possamos também identificar esse organismo. As coleções biológicas elas são divididas em 5 categorias principais. Primeira categoria que nós temos é as coleções microbiológicas relacionadas ao estudo dos fungos e bactérias, depois as coleções zoológicas relacionadas ao estudo dos animais, as coleções histopatológicas relacionadas ao estudo humano, assim como também dos demais animais que existem, né? E as coleções botânicas relacionadas ao estudo das plantas e as coleções arqueopaleontológicas relacionadas ao estudo do material fóssil, que é uma evidência biológica que também nos traz informação aí sobre a evolução dos seres vivos. Agora, quando o assunto é classificação biológica, meu caro aluno, eu preciso que você entenda que nós temos que saber o porquê classificar o ser vivo. Qual é o objetivo dessa classificação? Então, preparei para você aqui um resuminho para que você possa anotar aí nos seus resumos, tá bom? Primeiro, qual é o objetivo? Analisar o parentesco evolutivo e entender o que? A evolução. Então, quando eu analiso o parentesco evolutivo entre uma espécie e eu entendo a evolução dessa espécie, eu vou entender a biodiversidade que existe hoje no nosso planeta. Tudo bem? Agora, para que possamos entender esse parentesco evolutivo e essa evolução, eu preciso ter conhecimento sobre o que é uma espécie ancestral. Então vem comigo que eu preparei também para você aqui um conceitinho para você memorizar. O que é uma espécie ancestral? É uma espécie a partir da qual surgiu as outras. E entender essa espécie ancestral é importante para que nós possamos também entender os critérios de acordo com a semelhança e a diferença entre os seres vivos, como, por exemplo, o formato do corpo desse organismo, o habitat dele, a reprodução e também analisar a questão do material genético entre os diversos seres vivos. Para nós entendermos esse processo evolutivo, levando em consideração essa espécie ancestral, é de suma importância nós entendermos o que são o quê? Cladogramas. Então eu preparei para você aqui um conceito do que é cladograma. Ele estuda o quê? Um grau de parentesco entre os organismos. Então, cladogramas é uma representação gráfica que tem como objetivo estudar o grau de parentesco entre os organismos, entre os seres vivos. Eu trouxe para você aqui um cladograma que eu quero que você analise junto comigo. Então, aqui nós temos um cladograma representado pela espécie A, pela espécie B, pela espécie C e também pela espécie D. Perceba que essas 4 espécies, elas possuem um ancestral comum, que é esse ponto bem aqui, ó, que é o ancestral mais antigo relacionado a essas 4 espécies. Agora, vamos analisar apenas a espécie C e a espécie D. Perceba que quando eu analiso somente essas 2 espécies, eu vou perceber que o ancestral relacionado a elas é esse ponto bem aqui, ó, que é o ancestral comum a elas duas, ou seja, é um ancestral mais recente. Como esse ancestral é mais recente, então vou falar que a espécie C ela é mais próxima da espécie D. Agora, se eu analisar a espécie A e a espécie C, eu vou perceber que o ancestral comum a elas é esse ponto aqui, ó, inicial, que é o ancestral o quê? Mais antigo. Portanto, perceba que elas não são parentes próximos, por causa que elas descendem de um ancestral mais antigo, tudo bem? Agora, se eu comparar a espécie C e a espécie D, elas possuem quem? Um ancestral mais recente, portanto, são parentes próximos, tudo bem? Espero lhe encontrar na próxima aula, foi um prazer estar com você, até o nosso próximo estudo.